Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. A minha tia costumava consultar com uma sortista. E, segundo ela, a mulher era tão boa que não errava nunca. Só de olhar para a pessoa, ela já adivinhava o problema que a pessoa estava enfrentando. Aliás, pelo que a tia falou, ela descobria até mesmo se a pessoa que estava se consultando estava sendo traída. E foi justamente essa parte que, tempos depois, despertou a minha atenção. Eu andava enfrentando problemas do casamento, e aí acabei lembrando dessa mulher. Nós não éramos casados no papel, eu e o Douglas, mas já fazia quase um ano que morávamos juntos, depois de alguns meses de namoro. O fato é que ele andava agindo de um jeito diferente comigo naqueles últimos tempos. Uma certa frieza, uma certa indiferença, inclusive na cama. E eu andava desconfiada que ele pudesse ter arranjado outra mulher na rua. E eu digo isso por um simples motivo. Já tinha sentido perfume diferente na sua roupa. Ele costumava usar um perfume. Era um único. Um cheiro assim bem característico. E por ser um perfume que eu conhecia, de certo modo, era muito fácil saber quando sua roupa estava com outro cheiro. Uma vez eu, inclusive, o confrontei. Fui pegar sua camisa para colocar na máquina e, como era de costume, eu cheirei a camisa para ver se estava com cheiro de suor. Só que, em vez de suor, o que eu senti foi aquele perfume esquisito, que não era, mas nem por cima, o perfume que ele usava. E nesse dia eu o confrontei. Escuta, Douglas, te cheirei esse aqui na tua camisa, hein? Você trocou de perfume? Ele pediu para ver a camisa, cheirou e fez aquela cara de desentendido. Não senti nada diferente. Meu cheiro normal. Eu conhecia muito bem o cheiro que ficava na roupa dele. Repito, sempre tive o costume de cheirar antes de colocar para lavar. E aquele, com toda certeza, não era o perfume que ele usava. O pior é que não foi aquela a única vez. Volta e meia eu sentia um cheiro diferente. Só que também não podia ficar acusando sem prova, né? Apesar daquela mudança no jeito dele de me tratar. Apesar de não ter provas, algo no meu íntimo me dizia que podia haver outra mulher na jogada. E só de pensar nisso, eu fiquei quase neurótica, de tanto que comecei a me importar com detalhes, com cheiro aqui, até porque era apaixonada por ele. E foi depois desse problema que comecei a passar, a enfrentar no meu relacionamento, que eu acabei lembrando da minha tia e da tal mulher sortista, da qual ela sempre comentava com a gente. Para ser sincera, eu nunca tinha ido a uma pessoa desse tipo que lê a sorte, só que na hora do desespero, a gente se apega a qualquer coisa. Lembro que um sábado fui visitar a tia e conversei com ela sobre essa mulher. Falei que estava pensando em ir até lá me consultar, só que, claro, não comentei sobre a minha desconfiança. Sabe, não quis mencionar o problema que eu estava passando no meu casamento, até porque a tia podia comentar alguma coisa com alguém, né? E eu não queria que isso, imagine, caísse na boca do povo. Imagine, minha vida e o meu casamento sendo expostos, outras pessoas comentando. Enfim, a tia até se animou a ir comigo lá, na tal mulher. Segundo ela, fazia tempo que ela também não consultava. Olha, por ela, iríamos naquele sábado mesmo. Só que eu achei melhor marcarmos um outro dia. Porque eu queria levar alguma coisa pessoal do Douglas, quem sabe a própria camisa, aquela, na qual eu tinha sentido aquele perfume. Até porque, segundo a tia, a mulher também fazia benzimentos. Em resumo,
deixamos para ir no sábado seguinte. O Douglas só costumava chegar em casa no fim do dia. Então eu e a tia combinamos de ir logo depois do almoço. Olha, tivemos de esperar um monte porque tinha pessoas lá querendo se consultar também. Quando chegou a nossa vez, a tia foi primeiro, achamos melhor cada uma entrar separado, até pra gente poder ficar mais à vontade, né? Pra conversar com a mulher. Quando chegou a minha vez, e eu fiquei sozinho ali naquela sala com ela, a mulher ficou me olhando com um sorrisinho, assim meio, sei lá, sarcástico, e perguntou: e você, menino, no que eu posso te ajudar? Ela falou aquilo e olhou diretamente na minha bolsa. E isso já fez com que eu sentisse um friozinho na barriga, porque eu tinha levado uma camisa do meu marido. E a camisa estava justamente ali, na minha bolsa. A tia falou que essa mulher adivinhava o problema só de olhar para a cara da gente. Achei meio exagero, né? Mas enfim, mais do que depressa. Peguei a camisa dele, que estava na minha bolsa, no que ela perguntou de quem era. Eu falei que era do meu marido. Ela pegou a camisa na mão e perguntou: problema de saúde? Já senti que não é. Deve ser coisa de amor, né? É com o teu casamento? Então, é assim. É que o Douglas, meu marido, ele anda muito estranho. Aí eu tô achando que ele arranjou outra mulher na rua. Me falaram que a senhora faz benzimento. Será que tem como... Ela nem me deixou terminar a frase. Foi logo me cortando e fazendo aquela afirmação: ele não tem outra mulher na rua, não. Não tem? Mas a senhora tem certeza? Tenho sim, filha. Mas é aquela história, né? Ninguém tá livre de ser trocado. Até porque nessa vida ninguém é de ninguém. Tá, mas... como assim? O que a senhora quer dizer com isso? A mulher sorriu de novo. Sabe aquele sorrisinho assim meio... eu não sei, mas eu senti um certo... sei lá, sarcasmo até, uma ironia. Mas depois falou que eu era muito insegura, muito carente. E começou a me dar conselhos. A certa altura, ela falou que eu era meio inocente. E nessa hora eu fiquei sem saber o que pensar. Ué, inocente? Mas inocente por quê? Isso ela não falou. Fiquei olhando para a cara dela, esperando que ela me dissesse mais alguma coisa. E ela então começou a perguntar sobre o meu casamento com o Douglas, nossa vida juntos, a vida dele fora de casa, como o seu trabalho, por exemplo, seu círculo de amigos, sua relação com a minha família, a família dele. Sabe, eu fiquei ali olhando para ela e respondendo, mas com aquilo na cabeça. Ué, eu vim aqui para eu perguntar. A mulher me fez um interrogatório. Até que no fim, por meu estranhamento, ela encerrou a consulta. Repito, nem benzeu a camisa, como a tia falou que ela fazia. Mas o que me deu de conselho, eu não entendi muito. E ela marcou aquela tecla assim, sabe? Insistiu, dizendo que eu era muito insegura e inocente, ingênua. Sabe? Me deu aqueles conselhos e me passou umas orientações. Olha, confesso que eu fiquei bem decepcionado. Sei lá. Pensei que ela fosse benzer a camisa do meu marido, pelo menos isso, né? Ou então fazer algum tipo de trabalho, de amarração, até mesmo me dizer alguma coisa mais objetiva, só que não. No fim, não foi nada disso que aconteceu. Fiquei decepcionada, falei até pra tia. Porque ela viu a minha cara de frustração quando eu saí pela porta. E que sabia como que tinha sido a consulta, o que a mulher tinha dito. Mas como eu não tinha comentado com ela o motivo para ter ido lá, naturalmente não pude contar, né? Enfim, olha, me dei conta de que só tinha perdido meu tempo indo àquele lugar. Vida que segue.
Fui tentando me harmonizar, fazer o possível para, sei lá, reconquistar aquela harmonia que tinha entre mim e meu marido. Só que a cada dia que passava eu sentia que ele se afastava mais e mais. Tem dias que eu ficava pensando nisso e chorava. Não queria nem pensar no que seria de mim se ele resolvesse me abandonar. Principalmente se fosse para ficar com outra mulher. Só que nessas horas eu lembrava aquela sortista. Ela falou com tanta convicção. Primeiro ela olhou a camisa e deu uma cheirada assim e falou que doença não era. Depois disse que talvez fosse coisa relacionada ao relacionamento. E eu confirmei, era mesmo. E aí contei que eu estava desconfiada. Mas ela falou com tanta convicção, quando eu falei que tinha medo de que ele tivesse arranjado outra mulher, ela falou, mas com tanta firmeza. Não, não tem mulher aqui não. Meu marido não tem outra mulher na rua. Olha, na hora, me deu até uma esperança, só que depois ela mais enrolou do que falou. Só que meu casamento continuou na mesma, quer dizer, até piorou. Olha, tinha noites que eu chegava, tomava banho, comia alguma coisa e ficava olhando para o meu marido, que só sabia mexer naquele celular. Vivia assistindo vídeos na internet e na hora de dormir chegava a evitar que eu me aproximasse. Falava que estava cansado, queria dormir. Olha, como é duro ser rejeitada. Às vezes, eu me produzia toda, colocava uma camisola assim, mais provocante, um conjuntinho mais sensual. Tudo para chamar a sua atenção, mas não adiantava nada. Parece que ele nem ligava. Sabe, um dia eu perguntei: escuta, você deixou de gostar de mim, Douglas? Ué, por que você está perguntando isso? Ora, por quê? É uma dúvida que eu tenho, né? Tô te achando tão diferente comigo? Que isso, bobagem tua. Nada a ver. Paga essa luz aí, vamos dormir. Não era bobagem. Não era coisa da minha cabeça. Tanto que aos poucos, tudo foi ficando pior. Até que um dia, a gente conversou de novo. E aí eu fui sincera. Falei que estava difícil conviver com ele daquele jeito. E olha, em nenhum momento falei em separação ou que não gostava mais dele, não queria mais viver com ele. Mas acho que ele aproveitou aquela deixa para me dizer aquilo que ele já devia estar querendo me dizer há muito tempo. Olha, eu levei um susto. Já que você tocou nesse assunto, e já que você também acha que nosso relacionamento não está indo bem, só tem uma saída, né? Separação. Olha, quando ele falou aquilo, eu não esperava que ele mencionasse aquela possibilidade. Foi um choque para mim. Ele chegou a dizer: olha, para mim também não está muito legal, viu? Eu também não estou feliz. Eu fiquei tão assustada. O que você está dizendo, amor? Quem disse que eu não estou feliz? Só falei que está difícil viver do teu lado, com você me tratando com essa indiferença. Você sabe quando que a gente fez amor pela última vez? Olha, deve fazer uns 15 dias. Nossa, que exagero, mas... Tentei levar aquela conversa para um outro caminho, mas ele pareceu estar disposto a ir embora dali de casa. Repito, aproveitou aquele meu desabafo para enveredar para aquela conversa de separação, o que naturalmente me deixou desesperada. Só eu sei o que eu fiz para ele desistir daquela ideia. Só que passaram alguns dias e, para minha tristeza, um dia ele chegou e já foi arrumar as coisas dele. Sabe, eu fiquei tão desesperada com aquilo
que ele colocava na bolsa as roupas dele e eu tirava. Ou colocava em cima da cama, ou colocava no roupeiro de novo. Mas ele ia lá, tirava outra vez. Olha, chegou uma hora que ele se irritou. Mandou que eu parasse de ser criança e saísse do quarto para ele fazer o que tinha que ser feito. Olha, eu chorei tanto, me humilhei, implorei que ele não fosse. Cheguei ao cúmulo de ameaçar tomar veneno se ele fosse embora. Falei, sabe, me humilhei de um jeito. Confessei que sem ele eu não queria viver. Só que não teve jeito. Ele não levou nada em consideração. Diz que já tinha inclusive conversado com um amigo do serviço, que esse amigo morava sozinho e que tinha concordado em hospedá-lo durante um tempo, já que tinha um quarto sobrando lá onde esse amigo morava. Na verdade, esse homem, o amigo dele eu conhecia, era o Otacílio. Ele já havia estado ali em casa algumas vezes, quando o Douglas inventava de fazer um churrasco, assistir um jogo. Mesmo depois que ele me deixou, eu não me conformei, eu fui atrás, eu tentei de tudo quanto foi jeito, me acertar com ele, fazê-lo voltar atrás, voltar para casa. Fiz tudo que estava ao meu alcance. Só que quando a pessoa decide, não tem mesmo como. Como eu conheci o Otacílio, um dia resolvi procurá-lo. Fui conversar com ele para ver se descobria alguma coisa, né? Eu queria saber, por exemplo, se o Douglas estava saindo com outra mulher. E se tinha sido por causa dessa outra, se é que existia, que ele tinha me deixado. Só que o Otacílio não me contou. Bom, tolice minha, né? Achar que o amigo dele fosse me contar. Até porque homem, a gente sabe que um protege o outro. Principalmente se for amigo. Claro que ele jamais entregaria o Douglas. Enfim. Fui tentando seguir com a minha vida, me acostumar. Mas era tão difícil chegar em casa e saber que meu marido não ia voltar depois do serviço. Me dava uma tristeza. Só me dava vontade de chorar. Eu me sentia tão sozinha. Sentia tanta falta dele. E foi numa dessas vezes que, me sentindo no auge do meu desespero e da minha solidão, aquela carência, resolvi procurar por meu marido de novo. Fazer mais uma tentativa desesperada. Quem sabe ele também estivesse sentindo a minha falta. Chamei um carro de aplicativo e fui parar lá na casa do Otacílio. Como os carros dos dois estavam ali, significava que eu pelo menos não tinha perdido a viagem, né? O Douglas estava em casa. Fiquei com medo de ele não estar, porque passava das 10 horas da noite. Mas ainda bem que não perdi a viagem. Entrei pelo portão. Dali de fora escutei o som da televisão lá dentro. Só que em vez de bater na porta, me aproximei da janela, porque a cortina não estava assim totalmente fechada. Tinha uma fresta. Coloquei a cara na fresta e vi que os dois estavam no sofá assistindo televisão. Só que a cena que meus olhos testemunharam, juro, me deixou de boca aberta, sem saber o que pensar. Em vez de estarem cada um num canto do sofá, os dois estavam sentados juntos. E quando eu digo juntos, não é força de expressão. É juntos mesmo. Como se fossem um casal. Pro meu espanto, o Otacílio estava do lado do meu marido, as pernas entrelaçadas. O Otacílio com a cabeça no ombro do Douglas. Fiquei atônita, sem entender nada. Ué, o que está vendo aqui? Repito, parecia um casal.
O que estava acontecendo ali, afinal? Olha, eu devo ter ficado ali uns 2 minutos só observando aquela cena ridícula, sem acreditar naquilo que os meus olhos viam. E como estavam concentrados na televisão e voltados para o outro lado, onde estava a TV, não me viram ali na janela. Foi então que eu resolvi dar 3 batidinhas no vidro e os 2 se voltaram na minha direção. Meu ex-marido, quando me viu, chegou a dar um salto no sofá. Se afastou do Otacílio na mesma hora, mais do que depressa. Eu fui até a porta e bati. Logo o Otacílio veio atender. Perguntou o que eu queria, o que eu estava fazendo ali. Só que eu nem dei atenção. Fui abrindo passagem. E quando fiquei diante do Douglas, fiquei olhando para a cara dele, esperando que ele dissesse alguma coisa, mas ele não falou nada. Fui obrigado a perguntar, o óbvio. O que está acontecendo aqui, hein, Douglas? Vocês 2, abraçados, com a perna enrolada um no outro. O que está acontecendo aqui, Douglas? Ele estava pálido. Me olhava com o olho esbugalhado. Só que não falou nada. Foi o Otacílio que novamente se manifestou. Ô, Douglas, conta pra ela, cara. Vai ficar escondendo? Não tem mais nem sentido isso. Quer saber? Foi até bom você ter visto, viu? Se você não precisa mais, conta pra ela, cara. O Douglas, no entanto, não abriu a boca. E eu então perguntei, como se precisasse. Do que ele está falando, Douglas? Na verdade, quem respondeu foi o próprio Otacílio. Meu bem, se não entendeu ainda, pelo amor de Deus, hein? A gente tá junto. É isso. A gente se ama. Entendeu agora? Sabe quando você não quer acreditar? O que estava acontecendo ali naquela sala, no fundo, eu tinha entendido assim que coloquei o olho na fresta daquela janela. Não é que eu não tivesse entendido, mas é que eu não queria acreditar. Eu me recusava a admitir. Mas, meu Deus, nessa altura do campeonato, no mundo de hoje, você ainda estranha? Não é que estranha. Eu sei de tudo que acontece no mundo. Só que, meu Deus, ele era meu marido. Ele dormia comigo. Olha, eu fiquei tão revoltada, tão arrasada. Só que não sabia o que fazer. Não sabia se batia nele, se saía daquela casa, correndo. Fiquei arrasada. E depois, pro meu tormento, nem precisava, né? Mas ele acabou admitindo em palavras tudo aquilo que o Otacílio falou. Só a sua família não ficou espantada quando ele resolveu sair do armário. Acredite quem quiser, mas todo mundo da família dele já sabia que ele era gay. A única que não sabia, adivinha? Era eu. Foi o golpe mais duro que eu já tive de passar. Eu não esperava. Eu não imaginava. Cheguei a lembrar da sortista. Ela tinha me garantido que o Douglas não tinha outra mulher na rua. Mas depois falou aquelas frases de duplo sentido, me alertou que ninguém tá livre sabe? Mas não falou claro. Quem sabe, só de pegar na camisa dele, ela já soubesse que ele tinha outra pessoa na rua. Só que não era uma mulher, era outro homem. Mas você sabia por que não falou, meu Deus?
Olha, eu fiquei tão indignada e tão magoada. Só que engoli tudo, inclusive o choro. O que eu podia fazer? Não dava para ir contra a natureza. De lá para cá, tô me segurando, tentando tocar minha vida depois dessa descoberta macabra. Sim, para mim é macabra. Não adianta falar, hoje em dia é natural, hoje em dia acontece. Hoje em dia, vírgula. Eu tô falando daquele que foi meu marido, que dormiu comigo durante... Eu ainda não consigo acreditar que eu perdi assim. Tinha tanto medo de perdê-lo para outra mulher. E no fim, quem o roubou de mim foi outro homem. Como que eu nunca desconfiei, meu Deus? Como que eu nunca percebi que ele não era que eu imaginava? Que ele tinha outro tipo de gosto, que ele não tinha sido feito para mim.